Olá, boa tarde, eu sou a Lívia, fonoaudióloga, e hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre a seletividade alimentar no transtorno do espectro autista, no TEA, tá? O momento da alimentação para essas crianças pode ser um momento de muito estresse, muita irritabilidade, tanto para ela quanto para os pais. A maioria das crianças com TEA, elas apresentam essa seletividade alimentar, que é um momento de muita dificuldade, tá? Essa relutância dela para os responsáveis, né? Por que isso acontece? Porque as crianças com TEA, elas apresentam a interferência dos estímulos sensoriais durante a alimentação. Como, por exemplo, uma sensibilidade exagerada da criança ao toque. Normalmente, quando eles entram em contato com novos gostos, novos cheiros, texturas, temperatura, cores diferentes, né? Tem crianças que tendem a rejeitar todo alimento que é vermelho, todo alimento que é verde, né? Então, nesse momento, eles costumam apresentar uma resposta negativa, tá? Por essa sensibilidade exagerada, as crianças com a dificuldade no processamento sensorial, eles tendem a selecionar os alimentos, né? Os alimentos que sejam da sua zona de conforto, né? Eles não querem nada daquilo que saia da sua zona de conforto, né? Atrelado a isso, a questão sensorial, existe também o atraso nas habilidades motoras, o comportamento repetitivo, né, que eles apresentam, que colabora muito também para essa seletividade alimentar, restritivo. São hábitos que impactam diretamente na alimentação da criança e que podem fazer essa criança perder totalmente o interesse de se alimentar, né? É tanta dificuldade que esse momento deixa de ser prazeroso, né, para eles. E quais são os acompanhamentos necessários para essa criança, né? Nessa hora é preciso de profissionais especializados que possam estar ajudando aos pais nessa jornada, que é a fono, a psicóloga, terapeuta ocupacional, a fisioterapia, um especialista em integração sensorial, e aí vários profissionais vão fazer a avaliação e ver até que ponto a sua área seria importante estar interferindo ali, tá? Nessa seletividade. E como que os pais podem ajudar a gente nisso, né? Os pais têm um papel fundamental nessa jornada. Em primeiro lugar, é criando um local adequado para essa alimentação acontecer. Depois disso, existe um erro muito comum, que é manter a rotina da criança. Os pais, eles acabam entrando também numa zona de conforto, de manter tudo que a criança já está acostumada a comer e somente o que ela gosta, porque já sabe que é aquilo que ela quer comer, e ficar naquilo e persistir nessa rotina. Para a gente começar a fazer essa mudança de rotina em casa, a gente também não pode fazer de uma hora para outra. É preciso que a gente tenha cautela para não causar estresse para essas crianças, né? Um impacto maior. Então, sempre respeitando o tempo dela e o limite dela. Não forçar a comer. A gente precisa oferecer o alimento e não forçar. Oferecer pedaços pequenos de alimentos diferentes, mas sempre misturados nos alimentos que elas já estão acostumadas, nos alimentos que elas já sabem que elas gostam. Oferecer o mesmo alimento de diversas maneiras,
diversas formas de preparação, de textura, de apresentação do alimento, tá? Uma hora cortadinho, outra hora amassadinho, rejeitou cortadinho, experimenta amassadinho, rejeitou amassadinho, experimenta num pedaço maior, não gostou dele muito mole, outro dia você faz mais durinho para ver se naquela consistência ele aceita, tá? Então tá sempre oferecendo de diversas formas o mesmo alimento que foi rejeitado. Comer na frente da criança, mostrando como é bom aquele alimento. Você dá o exemplo, você tá ingerindo aquele alimento e fazendo expressão de como é gostoso aquilo, né? A confiança que a criança tem em você vai garantir a ela de que ela também pode gostar, né? daquele alimento. E deixar a criança comer o quanto quiser. É um fator importante também. Não forçar determinada quantidade. Eu botei tanto no prato, ele tem que comer tanto. Não, se ele comer um pouquinho, experimentar um pouquinho e aceitar, experimentou mais um pouquinho, aceitou, você não precisa forçar ele a comer tudo, aquele alimento todo, tá? Então, respeitar o limite da criança. Agora, essas são as funções dos pais, que os pais podem também estar contribuindo com a criança e com o nosso trabalho em casa, né? Agora, uma pergunta que muito frequente, Lívia, toda criança com seletividade alimentar é portadora do TEA, né? Tem o transtorno do espectro autista? Não, tá? A seletividade alimentar é um transtorno comum, né, que aparece às vezes na fase pré-escolar, geralmente, e ela pode se estender até a fase da adolescência e até a fase adulta, se não houver uma intervenção aí. Ela pode vir a acontecer por uma questão emocional, por uma fobia social, por uma dificuldade de mastigação, de deglutição somente. Então, assim, a criança precisa ser avaliada, em primeiro lugar, consulta o pediatra, né, para estar investigando se é só realmente a seletividade alimentar ou se ele encaminha para um outro profissional, e aí entrar com a avaliação das terapias, né, que é também para o caso das crianças que não apresentam o TEA, também seria a fono, a psicologia, a terapia ocupacional. Então, assim, espero poder ter ajudado vocês, né? Se cuidem e até breve.